A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor e a sua comunhão. A reflexão de hoje, trago uma reflexão para você para pensarmos sobre trabalhar com propósito. Deus está no nosso dia. Tomo como base o texto de Colossenses 3, os versículos 3 e 24, que dizem: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o ser humano, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. No mundo em que vivemos, o trabalho ocupa grande parte da nossa vida. Muitos de nós acordamos cedo, ainda cansados, enfrentamos trânsito, casos, responsabilidades. Lidamos assim com pessoas diferentes, com pressões, com experiências. E no meio de tudo isso surge uma pergunta silenciosa dentro. Qual o sentido? Para alguns o trabalho se tornou apenas uma obra, para outros um peso difícil de pegar. E há ainda aquelas pessoas que se sentem invisíveis, desvalorizadas, ou até mesmo que dentro daquilo fazem tudo isso. Talvez você se sinta assim hoje, fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem alegria, sem motivação, sem enxergar o propósito. A palavra de Deus nos convida a olhar para o trabalho de uma forma completa. Por isso o apóstolo Paulo escreve: o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Há uma profundidade nessa afirmação. E não estamos falando apenas de grandes realizações, nem apenas de tarefas importantes, mas as pequenas coisas, as rotinas, aquilo que parece repetitivo, sempre. Quando entendemos que o nosso trabalho não é apenas para pessoas, chefes ou resultados, mas também uma forma de servir a Deus, então até as tarefas mais simples, aquilo que parecia algo comum se torna sagrado. Não importa se você trabalha em um escritório, em casa, na igreja, na rua, se você está estudando, ou família, ou procurando uma oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho. Seu trabalho, valor. Desde o início da Bíblia, vemos que o trabalho faz parte do Gênesis. Deus coloca o ser humano no jardim para cuidar, cultivar, organizar. Antes mesmo do pecado, existia uma espécie de trabalho. Isso nos mostra que o trabalho não é necessariamente castigo. É parte da nossa vocação, da nossa identidade, colaboradores na criação de Deus. Mas ao longo do tempo algo se perdeu. O trabalho se tornar cada vez mais pesado, cansativo, às vezes até sem sentido. E isso acontece porque muitas vezes desconectamos do trabalho. Quando trabalhamos apenas por dinheiro, quando buscamos apenas reconhecimento, quando medimos nosso valor apenas pelo dinheiro, isso tudo nos esgota. E nunca é suficiente. Sempre irá faltar algo, e sempre há algo a mais. Mas quando trabalhamos com um propósito, quando entendemos que Deus está presente, o trabalho continua sendo desejado, mas deixa de ser algo. Trabalhar com fé não significa que tudo será fácil. Não significa ausência de problemas nem garantia de um sucesso imediato. Significa algo um pouco mais profundo. Significa que Deus caminha com você a detalhe. Naquela reunião difícil, conversa que ciência, na tarefa repetitiva que parece não ter, no esforço quase ninguém, Deus. E isso é suficiente para dar novo sentido ao que se faz.
Às vezes, o que dói não é o trabalho, mas a sensação assim, de dar o seu melhor e ainda assim parecer que não faz diferença. Mas a palavra de Deus nos lembra: vocês estão servindo ao Senhor. Isso significa que o valor do trabalho não está apenas no olhar das pessoas, no olhar de Deus. Deus não ignora o que fazemos, nenhum gesto pequeno demais, nenhum esforço, mesmo que ninguém perceba, Deus percebe. Mesmo quando ninguém valoriza, Deus te valoriza. Talvez hoje você precise ressignificar o que significa o seu trabalho. Talvez não seja possível mudar de momento. Talvez as circunstâncias ainda sejam difíceis e desafiadoras. Mas é possível mudar o coração com o qual trabalha. É possível transformar o ambiente através de tendo mais ética, mais responsabilidade, tanto quanto mais de paciência, mas também é viver de forma simples e verdadeira. O trabalho também se torna um espaço de testemunho, não apenas por aquilo que se fala, mas pela forma como se vive, pela maneira como as pessoas são tratadas, a forma como se lida e como você se firme. Isso fala e fala muito. Porque no fim das contas, o trabalho não define quem você é, mas pode revelar quem você é a partir da sua fé em Deus. E quando colocamos Deus no centro dessa vida, o trabalho deixa de ser apenas para sobreviver e se torna missão. Uma missão de servir, de cuidar, de fazer o bem, de ser o que se está. Talvez se vejam resultados, mas Deus está agindo, mesmo no e aquilo que é feito com fidelidade ou se torna certo. Por isso, não desista. Desista do seu trabalho, do seu propósito. Desista jamais de viver a sua fé no seu. Mesmo nos dias comuns, mesmo nas tarefas mais simples, Deus está lá, ajudando, auxiliando. E quando Deus está presente, nenhum dia vazio. Momento de oração e reflexão hoje é especialmente ocupado nesse feriado trabalhador. Por isso eu convido. E também vocês tragam livros de oração, de intercessão, próximos encontros de oração e reflexão, também no culto de forma presencial na comunidade Castelo Forte na Vila 3 de maio, às horas da manhã, culto que celebraremos com Santa Ceia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de colocar nossos dons a serviço do teu. Servir e cuidar daquilo que o Senhor nosso Deus confiou. Muitas vezes confessamos que estamos cansados, desanimados e até sem forças para continuar. Há dias em que o trabalho pesa, em que as preocupações aumentam e o coração se sente sobrecarregado. Mas hoje, Senhor, queremos colocar tudo, cada esforço, cada desafio, cada preocupação, cada frustração silenciosa. Ensina-nos a trabalhar com propósito, com fé e com o coração voltado para o Senhor. Dá-nos paciência nos momentos difíceis, sabedoria nas decisões, força quando pensamos em possamos lembrar todos os dias que não trabalhamos apenas para pessoas, mas que em tudo estamos servindo ao Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem no trabalho, na sua casa, nos seus desafios diários. Abre portas, Senhor. Renova as forças. Traz esperança onde há cansaço e traz paz onde há inquietação. Seja com todas aquelas pessoas que estão procurando se inserir no trabalho. Seja com as pessoas empregadas, aquelas que lutam dia após dia pelo seu sustento. E mesmo no mais simples, sentir
tua presença ao nosso. Oramos, Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o Rei e a glória sempre. Bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre ti, nossa continua sempre. Até o próximo encontro. São. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para as fontes os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos perdidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação